Nós falamos no vídeo passado que a carcinogênese, ela na verdade se inicia a partir da transformação maligna de uma única célula. Então, nesse esquema, a gente pode ver que aqui a gente tem uma célula normal, com um genoma estável, e devido a uma série de exposições e às vezes até por questões de herança genética, essa célula adquiriu aí uma mutação em genes que são importantes para a manutenção da homeostasia proliferativa dessa célula. Então, uma vez adquiridas essas mutações, esse genoma se torna instável, né? A gente vai ter aí associação com vários erros e alterações bioquímicas e metabólicas e, consequentemente, há um estímulo exagerado para a proliferação dessa célula. Portanto, ela se torna uma célula tumoral, ou seja, uma célula transformada. Com relação ao tipo de célula afetada pela mutação, a gente vai ter aí as germinativas e as somáticas. Quando a mutação afeta células germinativas, é porque ela aconteceu durante a meiose, e isso vai afetar aí a formação dos gametas. Portanto, essa mutação ela vai estar presente no espermatozoide ou no ovócito. E, consequentemente, isso vai ser transmitido por hereditariedade. Já no caso das células somáticas, as mutações vão acontecer durante a mitose e toda célula que vai ser afetada, ela vai ter aí descendentes, as células filhas, elas vão perpetuar essa mutação. Portanto, são mutações não hereditárias. Fazendo então uma reflexão sobre a predisposição genética, a gente sabe hoje que apenas uma pequena parcela, em torno de 10% dos pacientes diagnosticados com câncer, herdaram alguma mutação, né, que realmente predispõe ao câncer. A maioria, ou seja, os 90%, eles são associados com mutações adquiridas ao longo da vida. Considerando as predisposições, a gente vai ter os tipos de mutações com herança autossômica dominante, onde a gente precisa apenas de um alelo mutado, né? Geralmente isso acontece nos genes supressores tumorais. Já no caso das heranças recessivas, a gente vai ter isso associado com doenças mais raras, que são geralmente devido a algum defeito no reparo do DNA, e eu preciso que os dois alelos estejam mutados para que aconteça isso. E tem os cânceres familiares, que envolvem uma série de genes, então são vários genes relacionados. Isso envolve a formação de tumores em idade precoce e muitas vezes em vários sítios anatômicos. Sabendo então que apenas 10% dos cânceres estão relacionados com herança de mutação, a gente pensa que 90% aí dos casos vai estar relacionado com exposição ambiental. Então, essa é a principal causa de câncer atualmente, seja ela devido à radiação UV ionizante, hábitos nutricionais, exposição a vírus, né? Por exemplo, HBV, HPV, o EBV, a imunidade da pessoa também está muito relacionada com a predisposição maior à formação dos tumores, uma vez que o tumor ele precisa evadir ao sistema imunológico. E também agentes químicos, né? Alquilantes, hidrocarbonetos, nitrosaminas, inseticidas, fungicidas, e o que nós vimos, inclusive, sobre exposição a toxinas fúngicas. Isso tudo, né, associado uns aos outros ou de maneira um pouco mais isolada, pode levar a danos genéticos não letais, que é o que a gente considera como mutações. Essas mutações podem acontecer em genes-chave para a formação de um tumor, como os supressores tumorais ou os proto-oncogenes, mas isso pode acontecer também de forma mais aleatória e em vários genes, até que de fato uma célula consiga ser transformada. Para que uma célula, então, consiga manter a sua homeostasia, ela precisa ter uma regulação muito delicada entre os sinais que regulam o crescimento celular, que mantém aquele crescimento contido, que aí a gente envolve a ativação de genes supressores tumorais, a participação de genes de reparo do DNA
e ativação de apoptose. E, por outro lado, a gente tem aí um grupo de genes que vão induzir o aumento de sinais mitóticos, podem regular a diferenciação e a proliferação de células, que está aí composto num grupo chamado de proto-oncogenes. Existe um equilíbrio, então a gente tem que ter aí o funcionamento tanto dos supressores como dos proto-oncogenes, para que haja uma regulação normal e uma proliferação contida daquele grupo de células. Portanto, quando uma célula se torna transformada, a gente vai ter aí alterações ou mutações envolvendo principalmente esse grupo de genes, supressores tumorais, genes de reparo, genes de apoptose e os proto-oncogenes. Vamos falar então sobre os proto-oncogenes e o papel deles durante o processo de carcinogênese. Os proto-oncogenes são, na verdade, um grupo de genes com diferentes funções dentro de uma célula. Seja ele aí um papel de fator de crescimento, ou de receptor, ou ainda transdução de sinais intracelulares, podem ainda fazer um papel de fatores de transcrição lá no núcleo, ou ainda serem proteínas do ciclo celular. Então, alguns exemplos são os genes MYC, RET, RAS, as ciclinas e as CDKs. Uma vez que esse proto-oncogene ele sofre uma mutação, ele vai ser transformado, ou modificado para uma versão de oncogene. E aí, onde vai dar todo aquele sinal autossuficiente de crescimento que uma célula tumoral maligna adquire. Então, um oncogene, na verdade, ele se origina a partir da mutação de um proto-oncogene, que nós já sabemos ter funções importantes dentro de uma célula. Então, o proto-oncogene vai sofrer essa mutação, que pode ser de vários tipos, por exemplo, mutação de ponto, amplificação gênica ou mesmo uma translocação cromossômica, e isso vai fazer com que a função normal vá ser alterada para uma função com perfil de proliferação descontrolado, que aí é a função do oncogene. A mutação sofrida pelo proto-oncogene pode ter aí origens diferentes, Pode ser através de um carcinógeno, a atuação de vírus, radiação ou mesmo uma predisposição. Então, ele vai ser modificado de um formato de proto para uma transformação em oncogene. E, consequentemente, isso pode estar relacionado com uma maior produção de proteínas alteradas, que são chamadas de oncoproteínas, que muitas vezes servem como um marcador de tumor maligno. Então, a gente vai ter aí uma célula transformada devido a uma mutação em um proto-oncogene e as funções dessa célula vai estar alterada também. Então, essa mutação de comportamento dominante, então eu preciso apenas ter um único alelo modificado e com mutação para que haja aí um ganho de função, seja ele quantitativo ou qualitativo. Isso sempre relacionado com a autossuficiência de sinal de crescimento daquela célula. Um exemplo é o oncogene RAS. Ele tem suas funções associadas com uma série de vias de fatores de crescimento, como o EGF, o PDGF e o CSF1, e ele se encontra modificado ou mutado em 90% dos adenocarcinomas pancreáticos, que são entidades tumorais muito agressivas e com uma alta taxa de mortalidade, baixa resposta terapêutica ainda, e também 50% de outros cânceres, Por exemplo, cólon, endométrio e tireoide. Nessa representação, nós podemos entender como que o oncogene RAS atua para manter a divisão celular constante na célula maligna. Então, nós temos a membrana citoplasmática, um receptor de fator de crescimento e o seu fator de crescimento, que podem ser diferentes tipos. A família RAS, ela vai atuar
junto ao receptor, né? Então, enquanto não há o estímulo com o fator de crescimento, RAS estará inativo. Uma vez que há a presença do fator de crescimento, sinais vão ser passados para dentro da célula, ativando RAS e, consequentemente, RAS vai levar sinais intracelulares para a ativação da via das MAP quinases. Uma vez que há o desligamento desse fator de crescimento, RAS vai ser inativada por um mecanismo de feedback negativo. Então, quando acontece a modificação do gene RAS para oncogene, esse feedback negativo ele vai ficar comprometido, ou seja, vai bloquear, né, a função de inativação de RAS. Portanto, independente do estímulo do receptor, RAS vai se manter ativa em toda célula que tiver a mutação. Então, oncogene RAS vai ter uma característica de ativação constante dessa proteína e, consequentemente, vai haver uma ativação constante da via de MAP quinases, que vai induzir a transcrição de uma série de componentes gênicos para a progressão do ciclo celular e divisão descontrolada dessa célula. Um outro exemplo de oncogene é a amplificação do proto-oncogene MYC. Então, a gente vai ter, em vez de uma ou duas cópias de MYC, a gente vai ter várias cópias, ou seja, uma amplificação desse proto-oncogene, que tem como função ativar outros componentes que estão relacionados com a proliferação, motilidade celular e redução da adesão celular. Portanto, eu vou ter uma hiperexpressão de MYC, ou seja, uma amplificação, que vai induzir uma maior proliferação e uma redução da adesão celular. Onde que esse MYC vai estar amplificado? Principalmente em tumores do tipo de mama, cólon, pulmão e neuroblastomas. Se nós observarmos aqui a região do cromossomo onde o MYC se encontra, né? Aqui um MYC, um cromossomo normal, e o MYC amplificado. Essa região amplificada, ela vai pode ser corada de forma homogênea, né? Então a gente pode observar isso numa citogenética, e a amplificação ela pode gerar o que a gente denomina de duplos minutos, que são pequenos fragmentos, né, dessa região que são encontrados fora dos cromossomos. Aqui a gente consegue visualizar, né, numa citogenética, essa amplificação de MYC, aqui marcada em amarelo, né, por uma hibridização com sonda fluorescente, e aqui os duplos minutos, ou seja, também é uma evidência de amplificação de MYC, porém extracromossômico. Um outro proto-oncogene que pode ser encontrado amplificado é o HER2. Ele é da tradução, ele é o receptor tipo 2 do fator de crescimento epidérmico humano e ele é um constituinte normal de células epiteliais, né? Receptor de superfície com funções de enviar sinais para a célula se dividir e proliferar. Porém, no caso dos tumores, né, em especial o câncer de mama, essas células adquirem aí uma amplificação dessa região do HER2 e, como consequência, há um aumento na quantidade desse HER2 na superfície da célula tumoral. Esse excesso de receptores faz com que, consequentemente, eu vou ter aí um aumento nos sinais proliferativos dessa célula, aumentando a agressividade. Portanto, o HER2, ele na verdade se tornou um marcador de célula tumoral, no caso do câncer de mama, mas ele pode ser utilizado também como um alvo terapêutico, uma vez que eu posso bloquear esses receptores ou a função deles através de anticorpos monoclonais ou drogas específicas bloqueadoras. As evidências de amplificação do proto-oncogene HER podem ser observadas através de imunistoquímica, é o que a gente está observando aqui nessa primeira sequência de imagens, onde a classificação dessa amplificação ou dessa hiperexpressão de HER2 pode ser classificada em scores,
né, de +1, +2 ou +3. Então, quanto mais tonalidade marrom intensa, maior a quantidade de HER presente nessa membrana celular. De forma mais molecular, né, a avaliação mais molecular, nós podemos identificar pontos de amplificação da região do HER2. Então, aqui um exemplo de células normais, a gente vai ter aqui pontos do HER2, né, em quantidades e uma quantidade normal. E aqui uma célula de câncer, onde a gente vê que a quantidade de HER2 ou a região de HER2 no cromossomo está muito aumentada, ou seja, amplificada. Então, isso pode ser evidenciado em metodologias mais simples, né, como a imunistoquímica, mas também em metodologias moleculares como o FISH. Os sinais de crescimento autossuficiente podem também estar relacionados com mutações em componentes do ciclo celular. Nesse esquema aqui, nós temos as diferentes fases do ciclo celular e a gente lembra que em cada fase a gente tem atuação de ciclinas e CDKs. Essas mutações ou alterações podem estar associadas a uma hiperexpressão, por exemplo, da ciclina D, pode acontecer num câncer de mama, esôfago, fígado ou linfomas, amplificação na região cromossômica do CDK4, né, em melanomas, sarcomas e glioblastomas, inativação de CDKI, que é um inibidor de CDK, ou também conhecido como P16, que é comum no câncer pancreático, e também pode ter alterações em pontos de verificação, que são chamados de checkpoints. Dentre os principais oncogenes que a gente conhece, que está aplicado aí a agressividade e perfis de tumores malignos, a gente tem aqui o HST, que está relacionado com câncer de estômago, o SIS, em glioma, o RET, em neoplasias endócrinas e dentre outros, o que nós citamos, o MYC e o RAS, que estão aqui relacionados com tumores específicos, e aqui na segunda coluna a região cromossômica onde estão esses oncogenes. No próximo vídeo nós vamos abordar a função dos genes supressores de tumor. Deixo aí para vocês duas referências, que é o livro do Robbins e o livro Boiolo, né, de patologia, ambos disponíveis no sistema da minha biblioteca, através do Ciscad.